Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar algo pra vocês, algo que a maioria ignora, mas que é muito importante. E não só isso, como também vai mudar completamente a maneira como você enxerga o gráfico. Até porque o mercado, ele repete todos os dias padrões. E sim, isso pode parecer uma coisa óbvia, mas quando você entende isso, fica muito mais fácil de você conseguir prever o movimento pra conseguir se posicionar melhor e ter melhores resultados. E além de tudo isso, eu vou te mostrar tudo durante uma live que eu fiz junto com os meus alunos da minha comunidade gratuita do Telegram. Então já acompanha tudo aqui junto comigo. Sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Bom, vamos lá, agora sim. Bora pra gente iniciar. Como eu tava dizendo aqui pra vocês, galera, o mercado, né, ele é formado de topos e fundos, regiões normais, só que ele repete padrões, né, padrões passados. Por isso que a gente analisa o gráfico, né? Quando a gente vai fazer uma operação, às vezes a gente muda, coloca tempos maiores, volta lá no passado do gráfico para ver o que aconteceu, né? Então faz sentido, tanto que, como eu falei pra vocês, tem gente que opera análise fundamentalista que nem precisa ver aqui os gráficos, as velas, porque ele vai operar só vendo o passado, coisas, acontecimentos, eventos que já aconteceram. Então é muito importante vocês entenderem a importância disso. E agora, para vocês que estão aqui, já preparados, já tudo aí no jeito, vamos lá. Primeiro ponto que você precisa entender: o mercado, ele é cíclico, tá bom? Ele não anda de forma aleatória. Existe uma sequência que se repete. Por isso que a gente tem padrões gráficos, a gente analisa o passado, e o preço sobe, né, que é aquele impulso. Então, basicamente, para vocês entenderem, fixar na cabeça, né, quiser até anotar ou rever depois no YouTube, né, basicamente, tá, o preço, ele sobe, né, o preço sobe. É um impulso. Ele respira, ele corrige, pullback, e aí continua na direção inicial ou ele reverte, mas sempre dentro dos padrões que se repetem todos os dias. Ele vai subir, ele vai descer, ele vai formar um pullback, uma tendência, mas essas coisas acontecem, tá bom? Por isso que às vezes eu até reforço algumas estratégias aqui com vocês, coisas que eu já falei, vocês podem falar, pô, mas a Maria tá falando disso de novo, mas é porque o gráfico, ele repete padrões, tá? E assim como ele repete esses padrões também, a gente tem que saber analisar, porque cada velhinha dessa daqui, pessoal, aqui a gente tem velas de 1 minuto, né? Mas cada velhinha dessa daqui, ela conta uma história. Ela tá me dizendo o que tá acontecendo dentro do gráfico. E se eu souber analisar, entender, interpretar o que está acontecendo, ainda confluir isso de uma forma com os padrões passados, eu consigo ter uma clareza maior na hora de fazer uma entrada. Não é uma coisa aleatória. Então é isso que vocês precisam entender de fato, pra na hora de fazer a operação, saber que você tá entrando tranquilamente, porque você não tá fazendo uma entrada aleatória, né? Você tá pegando ali com contexto, certo? Então entendam isso. O mercado, ele é cíclico, tá bom? O ciclo, ele se repete. Então a gente tem alta, baixa, às vezes correção, continuidade. E quando você entende esse ciclo, né? Por exemplo, um exemplo de um ciclo simples seria esse mesmo. Uma alta, o mercado está lá em alta, que nem agora as criptos a gente vê que o mercado está em alta. Em breve ele vai fazer o quê? A correção, né? Então, alta, correção, continuidade. Tanto que eu até cheguei a falar para vocês que está se movimentando aí para uma possível alt season. O mercado, ele precisa se movimentar o tempo inteiro, né? Então, quando você entende, você para de se assustar com as correções, né? Muita gente às vezes entra na operação, vê o preço corrigindo e já acha que vai tomar loss, quando na verdade é só o mercado respirando antes de continuar, pessoal. E esse ciclo, ele é o mesmo todos os dias, né? De manhã, de tarde, de noite, não importa o ativo, não importa o horário, né? Você vai encontrar uma sequência acontecendo, padrões se repetindo. Isso é normal, isso é o mercado, certo? Parece uma coisa simples, mas quando você entende isso, fica mais fácil na hora de você fazer a sua análise, certo? Então vamos fazer isso aqui agora na prática, né? Vamos buscar isso aqui agora para eu poder demonstrar isso para vocês. Vamos buscar uma operação que a gente possa fazer uma entrada, né? Aqui, Cosmos tá bom. Olha só, pessoal. Quem tá aqui ao vivo comigo, abram o gráfico de vocês, vocês vão vir aqui em abrir novo ativo, pesquisar Cosmos, selecionar, e o tempo de expiração, 1 minuto, certo? A gente faz as nossas operações aqui para 1 minuto. O que eu vou fazer? Primeiro, eu tô vendo o gráfico para 1 minuto, né? Por quê? Porque eu opero em 1 minuto, então tem que saber o que tá acontecendo nesse período gráfico. Ok, já entendi. Agora eu vou mudar para 5 minutos, para eu dar uma olhada, ver como é que tá um pouco mais de tempo maior, porque 1 minuto, galera, pensa que cada velhinha tem 1 minuto. Então é muito rapidinho. Em 5 minutos a gente consegue ter uma visão um pouquinho mais ampla.
ampla, né? Cada vela dessa daqui tem 5 minutos agora. E tem como a gente mudar também, né? Vai ficar 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. E aí cada vela vai ter esse período aqui, certo? Então pra 5 minutos, olha como é que já muda, né? Olha a diferença de 5 para 1 minuto. Olha a diferença, pessoal. Estão vendo? Então aqui a gente consegue ter uma visão muito mais ampla. É como se a gente ajudasse a nossa visão, né? Porque a gente consegue ver melhor, enxergar melhor as coisas. Mas ó, vamos ver. O que a gente tem aqui, pessoal? Primeiro, a gente tem alguns topos bem fortes. Topos que se respeitam, né? Ó, respeitou aqui. Depois veio tocar, respeitou novamente. Ele tá muito longe do nosso preço atual, mas eu só tô demonstrando, tá? Aqui a gente tem preço, tocou, aqui quase tocou. Aqui ele acumulou, né? Lateralizou por um pouco, por um período de tempo aqui. Depois veio e fez o toque normal. Vamos ver se no passado essa região ela também foi respeitada. Porque aqui a gente tá falando de padrões passados, né, pessoal? Então vamos ver. Ó, olha só isso aqui no passado, né? Essa mesma linha, essa mesma região que é um topo, ela também já foi o quê, galera? Forte, né? Ela já foi um fundo. Então é uma região que ela não veio do nada. Ela tem um contexto aqui, né? Se você for ver no passado, a gente já descobriu que ele já foi um suporte. Então é uma região forte que o mercado respeita, que tem um certo padrão, né? E quando a gente enxerga esses padrões, a gente sabe onde é uma boa hora da gente fazer operação ou não, quando é uma boa região ou não. A gente consegue interpretar. Então aqui, olha só o exemplo prático, pessoal. O gráfico tá aqui, né? Aí o preço vem, tava aqui lateralizando, era uma região de suporte, veio, rompeu, né? Rompeu aqui a região que era um suporte. Desceu, voltou para a região, fez o quê? Formou uma região de resistência, né? Aquela região, ela continuou sendo respeitada, só que de outra forma, onde era um suporte, se tornou uma resistência. Mas isso não significa que deixou de ser respeitada a região. Foi respeitada. Ele respeitou padrões antigos, né? E a gente consegue identificar esses padrões que se repetem milhares de vezes em vários pares de moedas, cripto, todos os dias, pessoal. Como que você vai usar isso a seu favor, né? Quando você entende esse ciclo, você já não entra em pânico nas correções, né? Você entende, você sabe quando é uma oportunidade de entrada melhor, com risco menor e com mais espaço para você lucrar. A diferença, galera, entre quem perde e quem ganha é quem está prestes a interpretar esse respiro do mercado de forma certa. Entenderam? Esse é o ponto assim, mais importante desse conteúdo, certo? Então, vamos lá, que agora a gente vai fazer a nossa operação. Aqui foi só para demonstrar porque, se a gente for ver, tá muito longe do nosso preço atual, né? Ainda mais que eu tô para 5 minutos, tá muito longe agora do nosso preço atual, mas mais para vocês entenderem. Vou mudar aqui para 1 minuto? Vamos lá, pessoal. Ó, olha como já mudou, né? Aqui para 1 minuto, a gente tem o quê? Uma região que a gente pode marcar uma tendência, ó. Marca aqui do topo até aqui, respeitou bem essas regiões. Só que ainda tá um pouquinho distante do nosso preço atual aqui agora, ó. Ele vai vir tocar ainda. Vamos ver se a gente tem alguma região mais próxima pra gente poder fazer aqui a nossa entrada, ó, pessoal. Ó, vocês estão vendo que eu tô fazendo o quê? Eu tô voltando lá no passado, né, ó. Tô voltando aqui pra até outro dia. E, ó, encontrei a minha região. Vou marcar até de outra cor aqui, fica mais fácil. Mas já vão abrindo aí cosmos no gráfico de vocês, tá, galera? Ó, essas que eu marquei em roxo são mais pro tempo passado que foi respeitado. Mas toda essa zona aqui é uma região, né, pessoal? Uma região que, ó, ele vem respeitando. Aqui ele respeitou, não passou aqui, rompeu, mas veio respeitar essa linha de baixo. Você vê, quando ele não respeitou uma, ele respeitou a outra. Então essa região aqui é uma região forte. E é bem onde tá pegando aqui o preço atual agora, ó, bem próximo. Vamos lá. Galera, próxima vez que o mercado, se ele vir tocar essa linha aqui, se aproximar aqui dessa linha que a gente tem, a gente vai entrar para uma venda. Só que se ele vir buscar essa região aqui mais para baixo, né, que a gente já viu que foi um momento onde o mercado acumulou o preço aqui, depois subiu, né, muita zona de suporte, a gente pode entrar aqui para uma compra, tá bom? A gente viu isso no tempo passado, viu em 5 minutos, viu que o mercado respeitou essas regiões, então fica mais fácil ter uma clareza, certo? E vamos lá, que assim fica mais fácil, né, da gente entender esses padrões, a correção, a alta, a baixa, a continuidade, tudo isso. Certo? Entender que isso não é aleatório, que o mercado faz sentido quando você tem contexto, quando você tem um cenário aqui dentro dele. Ó, aqui, pessoal, interessante. Aqui, pessoal, a gente pode pegar, ó, dá pra gente pegar uma venda. Atentos aí no gráfico de vocês. 10 horas e 26, ó, vocês viram que ele tocou e já retraiu, né? 10 e 26, vamos pegar uma venda, tá? Vamos lá, pessoal. 6 segundos não, 3 segundos agora pra uma
venda. Bora. Pegamos aqui. Vocês viram, né? Ele veio, tocou, buscou essa região que tá bem próxima aqui, né? Dessa tendência aqui que a gente tem. Essa micro tendência aqui de queda, né? Micro tendência aqui de baixa. Ele veio, tocou, quase tocou nessa região aqui. E nos últimos segundos aqui da vela da finalização começou a retrair, né? Aí a gente já viu que é propício para uma desvalorização. E olha só o que aconteceu nessa vela que a gente pegou. Dito e feito, pessoal. Dito e feito. Vamos esperar pra gente pegar o nosso resultado aqui agora. 26 segundos, 24, né? Pra finalizar essa operação aqui. Primeira operação da nossa live. E a gente tem que ficar atento porque o mercado ele é formado por as regiões que a gente tem aqui, né? Às vezes ele vem um pouquinho mais pra cima, às vezes um pouquinho mais pra baixo. E a gente ficando atento, a gente consegue se preparar pra na hora das nossas operações, né? Ó, 5 segundos. Vamos ver aqui. Ixi, maravilha! Maravilha, pessoal. Isso aqui foi de primeira, né? Vitória maravilhosa. Eu vou até mandar isso aqui agora no grupo pra vocês, ó. Pra gente atualizar aqui o nosso relatório, né? Do nosso grupo. 1-0 aqui ao vivo. E é isso, pessoal, né? Estão entendendo? Tá fazendo sentido tudo que eu tô trazendo aqui pra vocês? Porque, basicamente, é o básico bem feito que funciona. Às vezes você pode achar, pô, mas isso é tão óbvio, é uma coisa tão simples. Pois é, mas às vezes não é explicado, né? Por acharem que é uma coisa tão simples, tão fácil, e acabam não ensinando. E aí deixam de ver a importância disso, né, pessoal? Se você pegar esse conceito e aplicar no seu dia a dia, já vai se destacar de 90% das pessoas que ainda acreditam que o mercado é sorte. E se você tá me assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para você continuar recebendo mais conteúdo que vai te ajudar a amadurecer todo esse seu conhecimento sobre esse mercado. E comenta aqui embaixo se você já tinha percebido antes esses padrões que o mercado forma. E lembrando que se você quiser fazer parte da minha comunidade aqui do Telegram para ter essas operações que eu compartilho aqui no grupo com vocês e até mesmo operar ao vivo junto comigo e seguir as minhas operações, o link para você entrar na minha comunidade no meu Telegram vai estar aqui embaixo junto com o link da corretora, tudo que você precisa. Então, já entra aqui e vem operar junto comigo.